Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Fábio. Sou ministro do culto e da palavra da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Diocese de Santo André. Hoje, dia 29 de julho de 2020, estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum. Hoje celebramos Santa Marta, aquela que acolhia Jesus em sua casa, junto com os irmãos Maria e Lázaro. Irmãos e irmãs, estamos hoje reunidos para partilhar a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje que nos é proposta para refletir, para acolher com os nossos corações e vivê-la com a nossa vida, e na sua primeira leitura vem de 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. O salmo responsorial é o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo, que hoje nos é proposto no dia de Santa Marta, são dois evangelhos para escolhermos e refletirmos. Um deles vem de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. E o outro, o qual estaremos lendo e refletindo, vem de João, capítulo 11, dos versículos 19 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos Santa Marta. Hoje, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vem nos trazer Marta como um exemplo de fé, numa demonstração de fé, mesmo diante de uma grande dificuldade, a perda do seu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, que acolhia Jesus em sua casa. Ali eles partilhavam pão, ali eles ouviam a palavra de Deus. E hoje o Evangelho nos apresenta Marta para refletirmos um pouco de Santa Marta, que aparece nas Sagradas Escrituras em 3 momentos, 2 dos quais o Evangelho nos apresenta hoje. A passagem que acabamos de ouvir e a passagem que está em Lucas. Hoje, celebrando Santa Marta,
um exemplo de fé da qual nós devemos imitar. Marta é aquela que corria para fazer os afazeres de Deus, mas corria numa grande demonstração de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas e quantas vezes, diante da dificuldade, diante das provações, diante das tribulações, das dores, das doenças, do desemprego, das dificuldades da nossa vida, nós permitimos que a nossa fé caia, que ela caia e vá para ralo adentro. E Marta hoje vem nos mostrar a demonstração de fé, de crença naquele que é o Salvador, que é o Messias, o Filho de Deus, aquele que quando caímos, estende a mão para nos levantar. Marta hoje vai dizer a Jesus: se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela vai dizer: eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha que demonstração de fé desta mulher que estava em um momento de luto, em um momento de tristeza pela perda de seu ente querido. Tantas vezes, irmãos, demonstrar a nossa fé, viver a nossa fé em momentos de alegria, em momentos de felicidade, em momentos em que estamos com abundância na nossa casa, nos nossos lares, com a mesa farta. Muitas vezes é muito fácil. Mas hoje Marta, no dia de Santa Marta, o Evangelho nos traz a reflexão. E se estiver passando por um momento de dificuldade? Eu terei esta mesma fé, esta mesma convicção de que Cristo é o Senhor? Porque Marta vem nos lembrar que mesmo que estamos passando por um momento de dificuldade, Deus está olhando por nós. Deus está olhando por cada um de nós. Deus está ali olhando para nós. Só que muitas vezes, nos momentos de dificuldade, nós não olhamos para Ele. Porque nós permitimos que o medo, que a tristeza, que a mágoa, que as angústias, elas dominem o nosso coração. Que elas retiram o amor de Deus do nosso coração. A primeira leitura de hoje vem nos falar sobre o amor de Deus, que devemos imitar, o amor daquele que nos amou primeiro, que entregou o seu próprio Filho para nos libertar do pecado e da morte. Muitas vezes no momento de tristeza, no momento de tribulação, nós permitimos que a escuridão nos domine e retire este amor de Deus. E aí nós não conseguimos manter a nossa fé em Deus. E Marta hoje vem nos lembrar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.